Câmera rodou. 3, 2, 1. Hello Walkers! Estamos novamente aqui reunidos para dar um prosseguimento naquilo que eu prometi a vocês, que era uma cobertura sobre o que aconteceu de mais importante no Fórum de E-Commerce Brasil. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o Duílio Monteiro, que é um executivo que tem mais de 14 anos trabalhando na região Latam. E eu fiz questão de trazê-lo aqui para ele poder contar para vocês, naquela esteira de dados, inteligência artificial, como é que as coisas estão acontecendo na América Latina. Eu acho que vai ser uma perspectiva totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no Brasil. Duílio, muito obrigado por ter vindo aqui, obrigado pelo seu tempo e nada melhor que o próprio Duílio poder contar um pouco dessa experiência, o que ele tem feito na região Latam relacionado a dados, CRM e consumidores. Muito obrigado pela sua presença, Duílio. Obrigado, é uma honra aqui estar com vocês. Bom, eu tenho 20 anos de banca, né, 6 anos no Brasil e 14 fora, como você comentou. Santander Brasil, Santander Chile, Itaú Chile. E já há 5 anos que eu estou na Credit Corp, que é uma holding peruana, né, trabalhando tanto no Peru como na Bolívia. E atualmente sou responsável por toda a parte do varejo, né, que vem segmentos, produtos, canais, tanto físico como digitais. Muito legal, Duílio. Então vai ser muito bacana a gente poder comparar como que o Duílio tem enfrentado os desafios relacionados novamente a dados, a inteligência artificial, a consumidores, que são sempre consumidores, né, gente? Então, Duílio, eu queria te fazer algumas perguntinhas aqui, e uma delas está relacionada a esse cenário onde a gente tem milhares de conexões acontecendo, através de celulares, através de apps, TVs conectadas, dispositivos, e como as empresas que você tem trabalhado aí na região têm lidado com esse desafio de consolidar esses dados em diferentes pontos de contato, unificando e entregando para o cliente algo valioso. Como que é esse desafio na região, Claro. tirando aí o Brasil? Olha, posso te falar que ainda é um desafio, né? Por exemplo, no Peru, que a gente fez, a gente comprou as melhores ferramentas, ou entre as melhores. Então a gente tem Salesforce para os canais físicos, a gente tem Adobe para os canais digitais, a gente tem outra solução para toda a parte de comunicação, a gente tem tudo que é de melhor. Mas ainda a gente não tem um orquestrador para tudo isso, né? Então a gente construiu algo in-house, uma solução in-house, que conecta todos os canais para as campanhas comerciais de relacionamento, mais ainda toda a parte de interação com os clientes, aquilo que o cliente falou no contact center, que o cliente falou por WhatsApp, o cliente falou com o funcionário dele, né, com o executivo de conta dele, isso ainda não está integrado. A gente está olhando algumas soluções, como o CDP, a gente começou a olhar também, começou a olhar outras soluções de orquestração, mas a gente não conseguiu achar uma ferramenta assim que ainda fala assim, ok, custo-benefício disso, até com o custo de implementação, não só monetário, né, mas Legal. o que vai levar isso, quanto tempo vai levar e quanto tempo a gente vai começar a receber algum retorno disso, a gente não conseguiu ainda fechar qual que é a solução para isso. Não, legal, né? Como vocês podem ver, então eles já estão bem avançados com relação à escolha das melhores soluções disponíveis para fazer esse relacionamento, esse contato com o cliente em diferentes pontos. Como vocês viram, o Duílio cuidava tanto de canais físicos como canais digitais. Então, conseguir entender essa jornada integrada do cliente é muito importante. E nessa linha, Duílio, esses consumidores eles esperam consistência e personalização na comunicação. E esse entendimento das necessidades, como é que os bancos onde você trabalhou têm enfrentado essa diferença entre a expectativa dos clientes, que são cada vez mais altas, e a consistência na entrega desse conteúdo? Como que vocês têm conseguido construir essa ponte, eliminando o máximo possível esse gap entre expectativa e realidade? Claro. É bem interessante a pergunta, porque a parte de personalização, a gente trabalha com duas partes. A primeira é identificar qual que é a necessidade do cliente. Então tem 3 formas de você identificar a necessidade do cliente. Uma que eu acho que é mais conhecida do pessoal de inteligência comercial, de CRM, de tudo, que são os velhos modelos estatísticos, né? Regressão, etc, etc, que você vai usar dados históricos e aí você tem um score de propensão. Esse é o mais que assim usa muito ainda, né? Que você conversa com os estatísticos. Esse é um. A segunda
já é o que a gente vê mais hoje em dia, que é detecção de monovariável. É aniversário do Elcio. O Elcio teve um gasto aqui no cartão que não é típico. Então, são modelos que a gente chama de univariáveis, né? Que você identifica uma coisa. O Elcio está em Portugal. O Elcio comprou o carro. O Elcio, né, começou a abastecer o carro. Enfim, coisas que você identifica a necessidade do cliente. O cliente está viajando, o que eu faço? Uhum. E a terceira coisa, para poder priorizar, né, para poder detectar a necessidade, é perguntando para o cliente. Abrindo canais, tanto físico como digitais, dependendo do modelo de relacionamento que você tiver com o cliente, e perguntando, Elcio, quais são os seus planos para os próximos 6 meses? Que vem uma parte de assessoria. Então, isso é pela parte de detectar a necessidade do cliente, porque você não consegue personalizar se você não detectar a necessidade. Sim. A outra coisa, a outra parte é, uma vez que eu detectei a necessidade do cliente, que é o que você fala, você levanta a expectativa do cliente. Porque se o cliente diz assim, ainda mais para banco, todo cliente de banco fala, o banco me conhece, eu tenho toda a minha vida no banco, como é que me manda um e-mail com uma oferta que não tem nada a ver? Então vem a parte da gente transformar essa necessidade em alguma ação de relacionamento. E aí você tem 3 opções também. A primeira, que é a mais conhecida também, que são as campanhas massivas, que ninguém gosta, que é os spams, os e-mails, as chamadas, enfim. A segunda já são os triggers, ou os gatilhos, né? Que é, eu sei que é aniversário, então vou dar um feliz aniversário, e eu sei que ele gosta de sair para jantar, então já dou um desconto no restaurante, enfim. Que são os triggers, né? Identifico essas univariáveis e respondo com uma ação. E a terceira coisa que a gente começou a trabalhar, mas tem muito espaço para trabalhar, que são os famosos journeys, que é o que te permite ter a consistência na comunicação que você fala. Por que eu digo isso? Porque como os canais ainda não são 100% conectados, eu posso ter uma comunicação de, sei lá, do Elcio reclamando no contact center que o cartão dele não funcionou em Portugal, e eu ter o executivo de conta ligando para ele oferecendo um upgrade do cartão. Vai falar Vai assim, me pegar no mas, pior momento possível, vou estar muito bravo. cara, eu acabei de ligar para vocês falando que meu cartão não funciona, você está me ligando para oferecer outro cartão, esse também não vai funcionar. Então, essa parte de criar um journey, de estar tudo conectado, é o desafio que a gente tem agora. Legal. A gente já tem alguns journeys implementados, mas é o que a gente está trabalhando agora. Legal. E nessa parte, como vocês podem ver, o problema é tanto na região Latam como aqui no Brasil. Essa comunicação da jornada integrada ainda continua sendo um grande desafio das empresas. Agora, Duílio, nessa esteira, como é uma curiosidade minha, como na região vocês têm lidado com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados? A gente Legal. aqui no Brasil se espelhou muito na GDPR alemã, na europeia de uma maneira geral, mas a espinha dorsal veio da Alemanha. Como que é na região isso? Porque a gente, além de ter esses desafios de organizar dados, de entender comportamentos de diferentes grupos de clientes, de acionar uma comunicação personalizada, ainda tem essa questão da privacidade. Como isso tem sido tratado na região? É uma coisa bem importante? Em que estágio vocês estão na questão de se importar, de tomar muito cuidado com a questão do consentimento ali no contato com os consumidores? É um tema e você tem bastante diferença dependendo do país. Eu vou falar de países com extremos que eu conheço. A Bolívia ainda não tem nem aprovado uma lei para o uso de informação na nuvem. Isso te limita muito você conseguir consolidar todos os dados dos clientes. Esse é um. Legal. Segundo a informação pública de outros bancos, ou antes do Open Bank ainda, você poder consultar o comportamento de riscos do cliente em algum birô de crédito ou em outros bancos. Na Bolívia ainda isso, você tem que pedir o consentimento do cliente, falar assim, olha, eu vou te consultar em um birô de crédito para te dar uma oferta. E a fiscalização na Bolívia, sem dúvida, dos países que eu conheço, Chile, Peru, Brasil, é o mais forte que tem.
eles fiscalizam muito. Assim, se você mandou uma comunicação, se você consultou um cliente em um birô e não tem informado que esse cliente tem um consentimento, que você tem um consentimento do cliente, você toma multa. Você é observado, o regulador te escreve. Então, nesse caso, a Bolívia é muito avançada na parte de fiscalização, mas não na parte de liberação de dados para o cliente. Esse Tem um gap ainda a ser resolvido. É um gap gigante, né? Que eu acho que em outros países você tem mais esse gap de fiscalização. Como você fiscaliza que você está mandando e-mail? Porque no Brasil você tem algumas coisas, né? Já o Chile e o Peru, você também precisa desse consentimento, mas são países mais abertos em distribuir informação pública. Legal. Isso te ajuda muito para até ter uma competição entre os bancos saudável, né? Porque aí eu sei o comportamento do Elcio, eu consigo entregar. Tem mais bancos que chegam com ofertas aos clientes porque é mais aberto, né? Então, O Open Banking pegou nesses países? No Chile, no começo não foi muito bom. Teve uma oferta que você tinha a informação para fazer compra de carteira dos outros bancos, mas não pegou. A gente não conseguiu, nenhum banco conseguiu fazer bem e foi diminuindo isso. O Peru está começando com Open Banking, as wallets. Tem que entender um pouco o estágio de cada país. O Chile é um país muito mais desenvolvido, já 66% de todas as operações são por algum meio digital. Legal. Você tem uma população de 17, 18 milhões e você tem 27 milhões de cartões ativos no país. Uau. É um mercado bem desenvolvido. Você já vai para o Peru e para a Bolívia, são países que 90% das operações ainda são feitas com cash, com dinheiro físico. E as wallets, como você não tem muito cartão, imagina, na Bolívia a gente tem 1 milhão de clientes e 17 mil cartões. É muito pouca a penetração de cartão. Só que você tem uma penetração muito forte em wallets. O wallets a gente tem já quase 3 milhões de usuários na Bolívia, uma população de 11 milhões de pessoas. Bastante. É uma penetração muito forte. Por que eu estou falando de wallets? As wallets que estão permitindo esse começo de Open Banking, né? Porque antes a wallet trabalhava só com ela, transferência entre só a wallet para wallet. Sim. Então agora você já consegue transferir da wallet para outros bancos, para outras wallets. Então tem um papel muito importante as wallets na bancarização e também para começar a galera entender o que é banco, né? Começar a provar um pouco de crédito e com isso Open Banking. Legal, hein? Como vocês viram aí, é uma aula de como as coisas estão acontecendo na região Latam e o Duílio está trazendo isso exclusivamente aqui para vocês. Para a gente indo para o final aqui, Duílio, eu queria que na sua visão você trouxesse para a gente aqui, para os nossos walkers, quais são os problemas com maior grau de dificuldade e quais são estrategicamente os problemas que têm sido enfrentados como prioridade na região. O tratamento da diversidade no volume de dados, a qualidade e confiabilidade desses dados, quando a gente quer dar uma impressão digital para cada usuário, buscar aumento de faturamento e manter a lucratividade, a rentabilidade da operação, a questão de conformidade LGPD ou a falta de ferramentas e de conhecimento mesmo intelectual para utilizar essas ferramentas de maneira adequada. Onde você diria que estão os maiores desafios da região? Eu acho que para fugir do que a gente sempre fala de qualidade de dados, de governança, eu acho que tem um ponto importante que no Brasil eu acho que é mais desenvolvido, que em outros países você sofre, que é capacitação das pessoas mesmo. Tem uma questão de talento humano que ainda está em desenvolvimento. Mas eu acho que o principal ponto das empresas que eu trabalhei e dos fóruns que eu participo, das pessoas que eu conheço, é que o CRM ainda não é estratégico, ou muitas vezes não é estratégico. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a
há 5 anos atrás você falava assim, nenhum diretor de empresa vai ser diretor que não conheça de informática. Hoje você já fala que não vai ser diretor se não saber de inteligência artificial e não saber de dados. E falta uma conexão da estratégia ou do propósito da empresa com a CRM, porque o CRM é visto como ainda, em muitas empresas, a área que manda e-mail, manda leads. Mala direta. Ainda tem muito disso. Aí eu vou dar um exemplo nosso, como a gente resolveu isso. O propósito, por exemplo, do BCP, que é o banco no Peru, o propósito é transformamos planos em realidade, ou transformamos a tradução, os sonhos em realidade. É muito forte isso, quando você fala assim, eu como banco, minha função, meu objetivo como banco, minha razão de existir. É bonito, né? Filosoficamente é lindo, né? Cara, o nosso propósito, né? O porquê que o banco existe é transformar o plano do Elcio, ou de quem for, dos clientes, em realidade. Isso, quando você publica isso, você está falando do país, você está falando dos colaboradores e você está falando dos clientes. Está falando dos 3. Então, quando você vai no país, é o que eu há pouco falei, o propósito. Então é bancarizar o país, é transformar o plano, o primeiro passo é bancarizar. Isso a gente tem super bem resolvido com a nossa wallet. Perfeito. Só que, e os clientes? Transformar plano em realidade. Mas qual que é o plano do Elcio? E cada cliente tem um plano? A gente tem milhões de clientes. Né? A gente tem mais de 15 milhões de clientes. Como é que você resolve isso em todos os países? Você precisa conhecer o plano do cliente e depois conseguir resolver. Quando a gente entendeu isso, cara, tem que saber quais que são os planos do cliente. Aí que a gente começou a conectar com o que eu falava antes. Primeiro vamos descobrir o que o cliente precisa. Se a gente não fizer isso como CRM, a gente está perdido. Sim. Porque o cliente vai falar assim, mas o meu plano é casar, meu plano é comprar uma casa, meu plano pode ser 1000 coisas. Né? Então, e aí quando você conecta isso, você deixa de procurar ter muitos dados e você ter o dado realmente que você precisa para o seu propósito. Entendi. Né? Não, preciso saber primeiro o que o Elcio precisa. E assim por diante, porque eu acho que muitas vezes a gente estava buscando, eu tenho essa data, o que eu faço com essa data? Em vez de perguntar o porquê, né? Por que eu preciso dessa data? Então que data eu vou precisar e como eu vou conseguir? Então, trabalhando nesse framework super simples do porquê, de que e como, facilita muito você não ter milhões de dados, que eu acho que há uns anos atrás era bonito você falar, tem 1 milhão de dados. Você não, eu tenho esses dados e eu uso ele. Né? Então, a gente criou um indicador data-driven, que a gente chama em toda a organização, que a gente mede área por área quanto de dados eles têm e quanto de uso eles dão a esse dado, porque não adianta, inclusive o indicador está na segunda fase. A primeira era quantos dados eu tinha no Data Lake e a segunda fase agora é quanto desse dado eu uso. E se você tem o dado e não usa, a área perde ponto e com isso até tem questão de avaliação, de bônus e tudo isso que impacta. Legal. Quando fala de dados, Júlio, a gente tem que tomar muito cuidado de não transformar o seu data lake num data swamp, não transformar num pântano de dados. Claro. Porque a área técnica sabe mexer, mas a área de negócios não tem a menor ideia e não consegue usar aquele volume riquíssimo de dados para falar de forma personalizada com o consumidor lá na ponta, né? É isso. E aí, o que a gente fez quase todas as empresas já são ágeis e a gente descentralizou toda a parte de data. Que antes você tinha a área de dados. Não é a área de... era a área de dados que era responsável por isso. Fala com o CDO. Não. Agora todo mundo da organização é responsável por dados. Legal. Então eu vou fazer meu plano estratégico, eu preciso começar vou fazer uma nova funcionalidade na app do banco. Eu preciso me preocupar que essa informação vai estar disponível no Data Lake e que essa informação vai ter uso. Por exemplo, eu tenho informação de georreferenciação de todos os clientes pelo Bancamove, né, pela app do banco. Tá, mas
que eu faço com isso? É riquíssima essa informação. Sim, sem dúvida. Mas por muitos anos a gente não fez nada. Eu sei que o cliente está no hospital, eu sei que o cliente está numa agência do banco da concorrência, eu sei que o cliente está no aeroporto, na rodoviária. Ou seja, o que eu faço com isso? Qual que é o plano de um cliente que está no hospital agora? Será que se eu mandar um e-mail para ele de férias, ele vai gostar? Então, isso você não está conectando com o journey do cliente agora. Então, você tem que ver, se eu tenho desconto em farmácia, é o momento de falar com ele. Ele vai se sentir como o banco me conhece, o banco me está ajudando a transformar meu plano em realidade. Então, essa Muito legal. conexão com o propósito, com a estratégia, para mim é vital. Então, o mais delicado é, os dados nós temos, agora como a gente transforma esses dados em ação prática e mensurável é que é o grande desafio Claro. da região, e não é diferente aqui no Brasil. Mas o Duílio trouxe um ponto aqui que eu achei muito legal, e a gente viu isso, para mim foi a primeira vez que eu ouvi de uma grande empresa, não lembro exatamente qual era, então não vou dizer o nome aqui para não cometer nenhum grande erro, de que a área de CRM começou a tomar muita importância dentro da área de marketing, porque é tanta informação boa que Claro. começa a entender a história do KYC ali, de conhecer o seu cliente. A área de CRM é responsável por isso, então ela tem invertido antes o patinho feio dentro das organizações, agora começa a ter um papel de protagonista, porque você tem tanta informação boa, tanta informação bacana que pode ser acionada, que acaba drivando as ações de marketing, trazendo muita informação valiosa. Claro. Duílio, muito obrigado pelo seu vocês. tempo, eu tenho certeza que vocês adoraram o conteúdo. O Duílio, além de um grande profissional, ele é uma grande pessoa, eu tive a chance de conhecer um pouquinho melhor ele, acabou de fazer uma viagem com o pai e com o tio dele, que rasgaram a Amazônia de ponta a ponta de carro, então vocês podem procurar por ele nas redes sociais, que além de ser um grande profissional, é um grande ser humano. Obrigado, Duílio, muito Anselmo. obrigado, Obrigado, cara. obrigado. Espero que a gente possa conversar mais em outras Sempre que oportunidades. precisar, estou à disposição. Vejo vocês em outro episódio. Tchau. Valeu. Cortou muito.